Olá pessoal, vamos para a nossa terceira aula da disciplina de Projeto de Estrutura de Concreto Armado do curso de Engenharia Civil. Hoje iremos abordar sobre o pré-dimensionamento dos elementos, lajes, pilares e vigas. Então, o que seria, o pré-dimensionamento dos elementos? Conforme nós já estudamos nas duas aulas anteriores, sabemos que uma das etapas mais importantes e iniciais de um desenvolvimento de um projeto de estrutura é a parte da concepção estrutural. E dentro dessa concepção estrutural é o exato momento de fazermos aquelas estimativas sobre as dimensões dos elementos estruturais. E isso é o que a gente chama de pré-dimensionamento, é ter uma noção ali, uma estimativa de qual vai ser o tamanho dos pilares, das vigas e das lajes, para que a parte do dimensionamento seja feito de uma maneira mais fácil. Então, iremos abordar nessa aula justamente lajes maciça, vigas e pilares. Iniciando com o pré-dimensionamento das vigas, que é, dentre os três elementos, o pré-dimensionamento mais tranquilo de se trabalhar, devemos inicialmente saber, de acordo com a norma, quais são as larguras mínimas aceitas. E normalmente a largura de uma viga tem que ser uma largura de no mínimo 12 centímetros e, em casos de viga parede, 15 centímetros. Porém, a norma ela aceita reduzir essa largura para um mínimo absoluto de 10 centímetros em alguns casos excepcionais. Quanto à altura da viga, essa altura já é baseada num cálculo muito simples. É dividir o comprimento do vão, do tramo da minha viga, por um determinado valor, seja 12, 10 ou 5, baseado no tipo de viga que eu estou observando ali em questão. Ou seja, esse primeiro caso, eu vou dividir o comprimento do tramo de eixo a eixo, dividido por 12 em casos onde eu trabalho com vigas contínuas, e nessas vigas contínuas eu estou trabalhando com aqueles tramos internos. Ou seja, se eu tiver uma viga que tem 10 trechos, 10 tramos, o primeiro e o último são os tramos externos e os outros 8 ali são internos, entre pilares internos. Logo, esses trechos internos, eu posso pegar o comprimento de um pilar a outro, de eixo a eixo, da minha viga e dividir por 12 para encontrar a altura da mesma. Agora, se eu tiver uma viga contínua ou uma viga biapoiada, considerando as extremidades dessas contínuas, os tramos externos, aí eu posso dividir o comprimento dela por 10. Então, um exemplo, se eu tiver uma viga que o primeiro trecho ou o último trecho de uma viga contínua, ela tem 4 metros de eixo a eixo dos pilares, então eu tenho 400 centímetros de comprimento. Dividido por 10, eu posso ter uma viga de 40 centímetros de altura, pela largura mínima estipulada. E caso for uma viga em balanço, esse valor é dobrado, Ou seja, eu vou dividir apenas por 5. Então, se eu tiver um vão de 2 metros de balanço de viga, nessa viga em balanço de 200 centímetros de comprimento, vou dividir por 5 e também teria, no caso, uma viga de 40 centímetros de altura. Já no nosso pré-dimensionamento de lajes, é ideal e é interessante também abordar as dimensões mínimas por norma. E dentre essas dimensões mínimas estão as seguintes características. Lajes de cobertura, ou seja, lajes forro, sem balanço, posso ter no mínimo uma espessura de 7 centímetros. Agora, laje piso, sem balanço também, eu posso ter 8 centímetros de espessura. Lajes em balanço já precisa de uma espessura um pouco maior, no caso 10 centímetros, que é a mesma espessura também para lajes que suportam veículos leves. Veículos pesados já é necessário no mínimo 12 centímetros, uma laje, e 15 centímetros para lajes com proteção, certo? Lembrando que todas essas medidas é o mínimo aceito por norma, não quer dizer que vai ser essa espessura, é dessa espessura para mais.
Existem alguns métodos de pré-dimensionamento de laje, né? Depois que eu analisei o mínimo aceito por norma, agora eu faço um pré-dimensionamento. Existe um método da NBR 6118 de 1980, existe um método apresentado por Libânio em 2004, existe um método considerado um método mais imediato, que é um método bem grosseiro. Ele é mais simples, mas é bem grosseiro. Irei abordar aqui nessa apresentação o método de Libânio e esse método mais imediato. O método da NBR 6118 de 1980 é um método que foi bastante utilizado, principalmente porque nessa época não tinha os softwares, né? Então esse pré-dimensionamento já era um pré-dimensionamento mais completo, que já fazia com que o profissional já chegasse em uma espessura já pensando muito mais fatores ali para que eu tivesse realmente uma espessura exata para que o meu cálculo manual não sofresse tantas alterações. Agora que existem os cálculos computacionais, e é o nosso objetivo nesse semestre, então esses outros métodos são métodos mais rápidos para que você tenha uma noção básica de qual é a espessura padrão para uma determinada situação, e aí ao fazer o dimensionamento com a utilização de um software, você já está bem próximo ali e pequenas alterações são rápidas de se fazer quando você não utiliza um cálculo manual. Então, nesse método de Libânio, em 2004, ele apresenta as seguintes expressões. Eu inicio calculando o deste, que é a altura útil estimada. Essa altura útil estimada é 2,5 menos 0,5 vezes n. O que seria o n? O n é o número de bordas engastadas que a minha laje tem. Minha laje tem 4 cantos, então eu vou observar se esses cantos são engastados ou não. À medida que, quanto mais engaste tiver, aí eu vou aumentar esse valor de n até no máximo 4, né? E aí com isso eu vou acabar reduzindo a altura útil. Por quê? Lajes com 4 bordas engastadas, ela vai ter ali uma resistência maior, né? Do que uma laje simplesmente apoiada. Porque eu vou gerar momentos negativos e reduzir meus momentos positivos e automaticamente reduzir a flecha. Logo, nessa situação, é um fator que influencia pouco, mas influencia sim. Então, você conta quantas bordas engastadas terá na sua laje pelo método de Libânio. E o L asterix representa o quê? Essa segunda fórmula. Ele é o menor valor entre o menor lado de uma laje, né? Se eu tiver uma laje de 1,5 por 2, então 1,5 é o meu LX e 2 é o meu LY, né? O LX é o menor vão e o LY é o maior vão. E aí o meu L asterix vai ser ou esse 1,5 que eu estou dando de sugestão, ou 0,7 vezes 2. Dos dois cálculos, o que der o menor valor é o que vai ser utilizado como L asterix. Então, é 1,5 ou 0,7 vezes 2 daria 1,4. Então, entre 1,5 e 1,4, eu ficaria com o 1,4, que é o menor dos dois. Fazendo essa conta, eu vou encontrar a altura útil. É claro que a altura útil é a distância entre a face superior ali da minha laje até o eixo da minha armadura. Para que eu tenha a altura total da laje, eu tenho que somar essa altura útil mais aquilo que a gente chama de linha, né? Aquela altura que conta o cobrimento mais a metade do diâmetro das armaduras. Por isso tem a fórmula que a altura é igual a altura útil mais o cobrimento mais metade do diâmetro das armaduras. Normalmente, a soma do cobrimento mais o diâmetro das armaduras gira em torno de uns 3 centímetros. Por que a gente fala gira em torno? A gente está fazendo um pré-dimensionamento. Eu não sei qual armadura que vai ser utilizado ainda, né? Daí eu precisaria calcular mesmo qual que é a armadura, para aí sim ver exatamente quanto mediria ser mais metade da mesma. Então, como é um pré-dimensionamento, já pressupõe-se uma medida na faixa de 3 centímetros. Então, tem alguns livros que já colocam até assim, a altura é igual a altura útil mais 3. Né? Então, a gente pode abordar dessa forma, como eu coloquei na observação aqui embaixo.
O outro método, que é aquele método mais grosseiro, o método imediato, é um método onde você simplesmente divide o menor vão da laje por 40, se for uma laje 2D. Na verdade, é uma variação entre L sobre 50 e L sobre 40, mas muitos livros já abordam a utilização aqui do mais a favor de segurança, que é o L sobre 40. E para lajes 1D, divide-se por 25 e 45. Fica entre o menor vão da laje dividido por 25 e o menor vão da laje dividido por 45. Isso já é a altura final, não é a altura útil, já é a altura final. Para o pré-dimensionamento dos pilares, inicialmente, como foi nos outros dois elementos que eu acabei de apresentar, temos que conhecer as dimensões mínimas aceitas por norma, para depois podermos pré-dimensionamento o elemento. Então, a largura mínima aceita pela NBR 6118 de 2014 é de 14 centímetros. Lembrando que na norma estipula-se que a largura é 19, porém aceita-se uma redução até 14, desde que você acrescente um coeficiente adicional de majoração γn. Então, o mínimo aceito é 14, mas não posso esquecer da majoração. E a área mínima da seção transversal de um pilar é 360 centímetros quadrados. Então, não posso também ter uma área menor que essa, mesmo em condições onde passaria um pilar menor, mas esse é o mínimo aceito por norma. Antes de mostrar o método de pré-dimensionamento de pilares, primeiro temos que entender o que seria a área de influência, já que todos os métodos necessitam dessa área de influência. O que seria isso? A área de influência é aquela área onde realmente vai descarregar todo o peso sobre aquele determinado pilar. Então, existem 3 tipos de pilares. Os pilares de canto, os pilares de extremidade e os pilares intermediários ou centrais. Então, eu tenho aqui esse pilar 1, o pilar 3, o pilar 7 e o pilar 9, classificados como pilares de canto. Por que pilares de canto? Porque são pilares que não têm continuidade nas vigas em nenhum dos dois sentidos. Então, esse pilar é o começo de qualquer viga nos dois eixos, X e Y. Então, ele é pilar de canto. E este tipo de pilar de canto, ele sofre o problema de flexão composta oblíqua. Porque, por não ter continuidade na viga, ele é puxado tanto no sentido X, como também é puxado no sentido Y pelo deslocamento que a viga irá sofrer, né, e o momento fletor que a viga irá transferir para o pilar. Logo, esses pilares de canto têm que ser levados em consideração um fator próprio para eles. Agora, pilares como o pilar 2, pilar 4, pilar 6 e pilar 8 são considerados pilares de extremidade. Esses pilares de extremidade são pilares onde tem continuidade em nenhum sentido, porém não tem continuidade de vigas no outro. Então, eles não são nem de canto, né, onde não tem nenhuma continuidade, e nem o intermediário, onde tem continuidade nos dois sentidos. Ele tem continuidade apenas em um e ele tem uma flexão ali apenas no sentido da viga que morre no pilar. Logo, esses 4 pilares são de extremidade. E eu tenho um coeficiente de majoração exclusivo para ele. E os pilares internos, intermediários ou de centro, normalmente seria esse pilar 6, que é um pilar que tem justamente essa continuidade nos dois sentidos. Então, nesse caso, esse pilar ele não sofre aquele problema de flexão composta oblíqua ou uma flexão em um sentido. Ele tem um equilíbrio ali. Logo, o coeficiente de majoração dele é menor do que os dos outros dois. Em contrapartida, normalmente o pilar intermediário é aquele que possui a maior área de influência, uma maior carga aplicada sobre ele. Agora, partindo para essa análise de área de influência, como a gente deve proceder com isso? Eu sempre vou ter que fazer uma linha mediana entre 2 pilares. Então, primeiro, olhando na horizontal, eu tenho 3 faixas de pilares. A primeira faixa contempla o pilar 1, 2, 3. A segunda faixa, o pilar 4, 5 e 6. E a terceira faixa, o pilar 7, 8 e 9. Então, eu devo fazer
dois cortes aqui, ó, nas medianas entre o pilar 1 e 4 e um outro corte entre o pilar 4 e 7. No sentido vertical, eu também tenho exatamente dois vãos entre a primeira faixa de pilar, de 1 a 7, até a segunda faixa de pilar, que é o pilar 2 até o 8, e a terceira faixa de pilar, que é do pilar 3 até o pilar 9. Então, também tenho que criar uma linha tracejada na mediana entre o pilar 1 e 2 e uma outra linha na mediana entre o pilar 2 e 3. Fazendo esses cortes, eu consigo identificar tranquilamente que essas áreas aqui, ó, dos cantos, elas vão transferir o seu peso para os 4 pilares de canto. Então, essa área aqui, ó, que tem essa achura inclinada, é uma área que vai descarregar todo o seu peso no pilar 9, certo? Agora, essa área quadriculada aqui, ó, é uma área que o peso dele está sendo distribuído para essas vigas e automaticamente para esse pilar 4. E o pilar de centro, o pilar 5, ele já recolhe todo o peso, todo o carregamento dessa área pontilhada que vem do intermediário entre essas linhas criadas. Aqui, só para entender um pouco melhor e reforçar um pouco mais sobre os pilares de canto, de extremidade, de centro, temos ali os 4 pilares de canto, né? Pilares, olha lá, onde não tem uma continuidade na viga, isso faz com que gere uma excentricidade oblíqua, uma flexão composta oblíqua. Alguns pilares que são ditos pilares de extremidade, que tem continuidade em um sentido só e no outro não, onde vai ter uma excentricidade aqui, ó, não mais oblíqua, mas vai existir essa excentricidade e vai ter essa flexão puxando ele. E os pilares ditos intermediários, que já tem continuidade na viga nos dois sentidos, fazendo com que não haja essa excentricidade ali inicial, gerado por flexão, por falta de continuidade das nossas vigas. Então, o primeiro método de pré-dimensionamento de pilares é, no caso, um método onde eu inicio os cálculos com o cálculo da carga característica do pilar, meu NK, e qual seria essa carga característica? É a multiplicação do carregamento estimado ali de cada pavimento tipo. Porque é estimado, né? Ainda não foi feito todos os cálculos, eu não tenho um carregamento completo da minha estrutura, então estou fazendo um pré-dimensionamento. Então eu vou estimar qual é o peso comum ali de um pavimento tipo, que engloba o peso próprio da laje, o peso próprio da viga, o peso próprio do pilar, a carga de revestimento da laje, viga e pilar, carga acidental dos 3 elementos, além de outras cargas ali que normalmente a gente implica num projeto. Então, ao somar todas essas cargas, eu tenho uma previsão ali de carga entre 800 kgf e 1.200 kg. Então, entre 800 kg e 1,2 toneladas de peso por metro quadrado. Por isso aqui a gente utiliza entre 8 e 12 kN por metro quadrado de carregamento estimado por pavimento tipo. E o que seria o A? Aquela área de influência que eu já expliquei, que é calculada pelas medianas ali entre os pilares. E o N? O N é o número de pavimentos tipo que eu tenho. Então, se eu tenho um prédio quanto mais alto, mais pavimentos tipos, mais peso vai se descarregar nos pilares. E eu somo com um valor que chama 0,7. Por que esse 0,7? Porque normalmente o peso da cobertura ela corresponde a 70% do peso de um pavimento tipo. Então, em vez de eu somar aqui todos os pavimentos tipos e mais a cobertura corresponde a 70%. Então, se eu tiver 5 pavimentos tipos, eu tenho 5,7, porque a minha cobertura equivale a 0,7 pavimentos tipo. Isso englobando o quê? O peso da platibanda, da alvenaria, né, particularmente, do reboco, da pintura, do telhado, do reservatório, da laje forro. Então, ao somar tudo isso, temos ali em média 70% do peso de um pavimento tipo. Além dessa fórmula, né, que é desenvolvida para encontrar a carga característica do pilar,
devemos continuar o nosso cálculo. Aqui eu coloquei uma imagem só para mostrar como é feito esse cálculo de 800 a 1.200 kg por metro quadrado, porque parece ser muito, mas quando a gente pensa que esse pilar aqui em preto, ele vai segurar todo esse peso por pavimento ainda, vou somar vários pavimentos, mas um pavimento só desse gera uns 800 quilos, por quê? Porque eu tenho a laje para se calcular o peso próprio dela, as vigas que cruzam esse pilar, que eu também vou incluir o seu peso próprio, o peso da alvenaria, do próprio pilar que tem acima dele, do revestimento, do reboco das vigas, do contrapiso na laje, do piso adicionado na laje, a carga acidental de móveis e pessoas. Ao somar tudo isso, gira-se em torno entre 800 e 1.200 quilos por metro quadrado. Então, continuando a nossa fórmula, eu encontrei a carga característica do pilar. Agora eu vou adicionar coeficientes de majoração, como a gente sempre faz em qualquer cálculo. Então, no nosso coeficiente de majoração vai incluir o γF, que é aquele coeficiente de majoração das ações, né, das cargas, onde eu multiplico por 1,4 por ser o coeficiente comum para concreto, né, no nosso caso. Vou multiplicar pelo coeficiente γN. O que é o γN? É aquele coeficiente que eu comentei já há pouco sobre a necessidade de utilizar pilares com menos de 19 de largura. Então, nesse caso, eu tenho que incluir esses coeficientes apresentados na NBR 6118. Se for um pilar de 14, eu tenho que incluir 1,25 de coeficiente. Pilares com 19 ou mais, eu não preciso adicionar um coeficiente, né? Porque o coeficiente é o próprio 1. E o alfa é um coeficiente de majoração em relação à posição do pilar, em relação a ser um pilar intermediário, de extremidade ou de canto, que, como eu expliquei, pelo pilar de canto ter aquela questão da flexão composta oblíqua, ele vai sofrer mais nesse sentido e não no sentido de área de influência, né? Mas nesse sentido eu preciso de um coeficiente maior para o pilar de canto, 1,8, 1,5 para o pilar de extremidade e 1,3 para o pilar intermediário, o pilar de centro. Então, fazendo esse cálculo da carga vezes esses 3 coeficientes de majoração, eu encontro a carga estimada de projeto, já levando em consideração toda a majoração necessária. E, por fim, eu pego essa carga em questão e vou dividir por algo relacionado à resistência à compressão do concreto, que é o 0,85 vezes o FCD, que seria o FCD, né? É aquela resistência de projeto do concreto, ou seja, é o FCK dividido por 1,4. Lembrando que a unidade a se utilizar aqui nessa conta, devido à carga e à área ser esperada em centímetros quadrados, eu preciso usar esse FCD e o FCK automaticamente em kN por centímetro quadrado. Ou seja, se eu preciso de um FCK de 25 MPa, corresponde a 2,5 kN por centímetros quadrados, né? É 10 vezes menos do que um MPa. Então, eu vou usar 2,5, 3, correspondendo a 25, 30 MPa. Mais 0,84. Então, ao dividir isso, eu encontro a área ali estimada da seção do pilar. Uma área de 400 centímetros quadrados, 500 centímetros quadrados, para eu conseguir fazer minha proporção, quanto por quanto que eu preciso de um pilar para atender essa área de concreto necessária. O outro método, um segundo método bastante utilizado, é o método de Pinheiro, Musardo e Santos. Só reforçando que existem diversos métodos para vigas, para lajes e para pilares, e aqui eu escolhi apenas alguns que serão os que nós iremos utilizar nas nossas aulas. Então, esses 2 métodos para pilar, os 2 para laje e aquele único método para viga, seriam os métodos que vocês vão ter escolha para utilizar. Eu já gerei até um passo a passo resumido com essas fórmulas para que fique mais fácil a utilização das mesmas. Então, aqui nesse segundo método de dimensionamento de pilares, temos aqui uma forma onde a área do concreto, uma forma mais direta, não precisa fazer passo a passo conforme o método anterior, uma forma direta onde eu tenho 30 vezes o alfa, que como na forma anterior é aquele coeficiente de majoração pela posição do pilar, né, intermediário, extremidade ou canto, vezes a área de influência
que multiplica de novo o número de pavimentos tipo mais o 0,7 que corresponde à cobertura, dividido por FCK. Então aqui já pode jogar o FCK direto, porque as conversões pelos os valores de constantes que foram incluídos aqui já fazem a conversão do acréscimo ali da majoração. Então eu tenho o FCK também em kN por centímetros quadrados, ou seja, 2,5, 3, 2,8, 2, referentes a 20 MPa, 25 MPa, 30 MPa e assim por diante. Então, ao fazer esse cálculo, eu já vou chegar numa área em centímetros quadrados do meu pilar, a estimativa do meu pilar. E é claro que, para que eu tenha um melhor resultado, eu também tenho que fazer um pré-dimensionamento do pilar pensando na flambagem, principalmente se for um projeto onde tem um pé direito muito elevado, com tendências a ter um pilar esbelto. Então, nesse caso, eu tenho essa seguinte forma, onde o índice de esbeltez é o pé direito, né, a altura ali do meu pilar, de eixo a eixo das minhas vigas. Então, eu tenho essa altura dividido por 0,288 vezes a menor dimensão da seção do pilar. Se for um pilar 14 por 40, então vou usar o 14 como sendo a minha base do pilar. Se for um pilar 20 por 60, o 20 será o meu B. Então, ao dividir isso aqui, eu vou encontrar um índice de esbeltez. E aqui coloquei os limites que a gente pode trabalhar, onde se esse índice de esbeltez estiver entre 35 e 90, ele é um pilar curto, né, um médio, e é um ótimo pilar para trabalhar sem nenhum problema, deu um índice baixo. Agora, se for entre 90 e 140, eu tenho que ter uma preocupação inicial com esse pilar, porque ele é medianamente esbelto, ou seja, ele pode ter a tendência a sofrer uma flambagem antes mesmo do escoamento. Então eu tenho que me atentar a isso e calcular o meu projeto com os cálculos de carga crítica. E se o pilar tiver um índice de esbeltez acima de 140, até o limite aceito por norma, que é de 200, é um pilar esbelto. Então eu, particularmente, aconselho a não trabalhar nessa última faixa, com pilar esbelto entre 140 e 200. Até porque softwares, normalmente como o Eberic, nem calculam os pilares nesse limite. Então, quando dá mais 140, ela acusa como erro no pilar esbelto. E aí você teria que fazer alguma modificação no lançamento estrutural ou mudar a largura do pilar até que o índice de esbeltez reduza ao ponto de estar ali com um pilar medianamente esbelto. Lembrando que em softwares ainda vem avisos informando que o pilar é medianamente esbelto, e quando o pilar tem menos de 90 de índice de esbeltez, nem aviso ele recebe, porque eu tenho um pilar médio ou até mesmo um pilar curto, sem nenhum tipo de problema. Então isso aqui é para fazer esse recálculo para que talvez eu altere a largura do meu pilar. Talvez o meu pilar com 14 de largura em uma dada altura, ele passa apenas como esbelto. Então se eu aumentar essa largura para 16, 17, aí consequentemente eu vou reduzir o índice de esbeltez e posso transformar esse pilar num pilar medianamente esbelto ou até mesmo um pilar médio. Aqui tem a fórmula para caso o pilar for com seção circular, né? Onde o índice de esbeltez é 4 vezes o pé direito sobre o diâmetro do nosso pilar. Então é uma fórmula compatível com essa anterior, porém para casos onde tiver um pilar com seção circular. Para ficar mais claro isso que está sendo repassado para vocês, vamos fazer um exemplo prático. Vamos pegar um exemplo e fazer todo o passo a passo de pré-dimensionamento dos seus elementos. Então vamos começar com a planta baixa de um pavimento tipo, de um edifício residencial de 4 pavimentos, onde eu tenho um pavimento térreo mais 3 pavimentos tipo, certo? Ou seja, eu tenho ali 3 apartamentos, um no primeiro, segundo e terceiro tipo, e mais um pavimento térreo, que possivelmente é uma garagem, né? Então, como seria o dimensionamento desse projeto? É claro que para fazer um pré-dimensionamento dos elementos, primeira coisa que a gente tem que fazer é posicionar os elementos. E talvez essa seja a parte mais complexa, que é a parte de concepção estrutural, né? Se você pegar um exercício já com os elementos posicionados, e só para fazer o pré-dimensionamento, às vezes é um cálculo muito simples, aí não tem muita dificuldade em relação a isso. Mas o objetivo de
entender e aprender estrutura é justamente fazer a concepção, fazer desde o início, apenas com a arquitetura em mão. Então, o que nós vamos fazer nesse exemplo? Eu tenho essa arquitetura em mão, com ali 2 quartos, um banheiro, uma cozinha com área de serviço e uma sala. E, é claro, a parte da escada. Então, como iríamos pensar na estrutura, né? Olha lá, primeira coisa, você cria um esboço. Você faz uma solução inicial, né? Onde você vai traçar ali vigas em todo local que tiver uma parede, colocar pilar em todos os cantos que você imagina que é necessário, até mais que necessário, né? Basicamente, o que você faz? A dica inicial, faz esse croquis conforme essa imagem, colocando pilar em todos os encontros entre vigas, né? E fazendo vigas em todos os locais onde tem uma parede no nosso pavimento tipo. Foi o que aconteceu aqui. Coloquei lá pilar em todos os cantos, vigas em todos os pontos. O que a gente pode fazer agora? Será que essa solução inicial ela não pode ser melhorada? Será que a gente pode reduzir alguns elementos que vão fazer com que minha estrutura fique mais simétrica e até melhor apresentada? Podemos? Então, o que nós podemos fazer aqui? Ó? Primeiro, eliminar alguns elementos. Então, daquele elemento que estava aqui, com vigas para todos os locais, já pensei em uma redução. Olha lá. Como é essa redução? Imagina-se o contorno externo, esse é necessário, também que está até mais grosso aqui. Essas linhas estão finas aqui dentro porque é uma ideia, mas o objetivo pensa que a parte externa é a parte ideal. Então, se você fizer isso à mão, talvez até interessante no início, você faz todos os riscos aqui de uma cor, depois você pega uma caneta de outra cor e faz todo o contorno externo, onde realmente esse não dá para fugir, né? Os pilares ainda estão em todos os cantos, até pensarmos um pouco mais. E vamos começar a imaginar. O que mais que eu preciso fazer? Só o contorno externo seria inviável, né? Porque eu teria uma laje imensa aqui. Então, quer dizer, vamos buscar locais que tenham continuidade, que eu posso traçar uma viga direta e que separa a minha estrutura em 2 vãos menores. Então, a ideia inicial seria passar uma viga direta aqui, nesse local da escada. Aí você pode falar, mas aqui não tinha uma parede aqui. Não tem essa parede. Mas a viga pode muito bem passar aqui. Ela vai dividir a sala em 2 painéis de laje menores. E não tem problema. É uma opção de fechamento. Não é só onde tem parede que pode ter viga. Eu posso ter vigas que consigam ali reduzir os meus vãos e deixar a estrutura mais simétrica. Então, essa viga seria ideal traçá-la. O que mais que eu posso fazer com esses 2 pedaços de viga? Eu posso prolongá-las, principalmente porque tem parede, e vou conseguir fechar uma simetria aqui melhor. Então, até agora, eu tenho um painel aqui de laje aqui, um outro painel idêntico do outro lado e no centro um painel de escada. Aqui eu criei um painel aqui do lado esquerdo, um painel idêntico do lado direito e um painel central. Agora, essa parte central, será que do jeito que ela está já está bom ou não? Aí eu paro para pensar mais um pouco. Poderia, é uma opção já muito boa para se trabalhar. Mas se a gente parar para somar aqui, eu tenho 5,60 aqui. Tirando a largura da parede, vai dar aqui, eu não sei qual é a largura exata, mas vai dar uns 5,45, 5,40. E nesse outro sentido tem 4,30 e pouco. Então aqui eu tenho um painel de 4,40 por 5,5 mais ou menos. Todos os meus 2 sentidos têm mais que 4 metros. Então uma dica é tentar reduzir pelo menos um dos lados para menos que 4, para a laje não ter painéis acima de 4 metros. É errado? Não. Eu estou pensando que se eu conseguir reduzir para um pouco menos de 4 metros, eu vou ter lajes mais em conta. Talvez uma criação de uma viga reduz bastante ali o custo com as lajes. Fora o fato de que, além de tudo, essa laje que teria 4,5 aqui, mais ou menos, de eixo por 5,60 mais ou menos aqui, ela teria 3 paredes sobre essa laje. Além de ser o maior painel, teria uma carga elevada de paredes sobre ela, né? Então, por isso que talvez é interessante a gente criar alguma outra viga só para diminuir o vão. Então, pensando aqui, eu poderia criar ou essa viga, ou as duas.
Então, pensando aqui um pouco, ó, essa viga é interessante porque é realmente uma parede ali, então funciona muito bem uma viga aqui. Porém, essa outra viga tracejada já não seria tão necessário. Por que não seria tão necessário? Eu já cumpri o meu papel, que era reduzir esse painel para que nenhuma direção tivesse menos que 4 metros. Nesse sentido, eu tenho 1,20 mais 2,40 mais a espessura da parede. Então, tem ali 3,70 mais ou menos, olha lá, 3,75, né, tá aqui, ó. Então, 3,75 já é agora uma largura ideal, menos que 4 metros. Já é interessante, tem apenas 2 paredes sobre ela. Então, não precisaria eu fazer uma outra viga e separar ela em 2 painéis, sendo que esse painel ia continuar tendo os 3,75 por 3,5 aqui. Então, não tem muito essa necessidade. Poderia fazer essa viga? Poderia. É errado? Não. É a nossa concepção. Em cada momento você escolheria de uma forma diferente. Até eu mesmo, se eu for fazer de novo, poderia escolher uma outra forma. Mas a forma que considero como a ideal é uma que eu faço realmente essa viga, porém eu não faço essa tracejada. Com isso, eu posso ter ali 2 opções agora de escolha. Não em relação à viga, agora em relação ao pilar. Olha lá. O contorno na viga já cumpriu o que eu comentei, né? Passei a viga aqui e não passei aqui nesse sentido do banheiro. E os pilares, eu poderia trabalhar com pilar em todos os cantos aqui, ó. Porém, teria essa dúvida, será que eu coloco esse pilar nesse ponto e deixo aqui em balanço? Ou coloco esse pilar na extremidade lá e essa viga fica apoiada sobre outras 2 vigas? Porque não tem necessidade de ter 2 pilares próximos um no outro. Então, as 2 soluções são ótimas, excelentes soluções. A solução ruim seria que tivesse os 4 pilares aqui, ó, os 2 aqui e os 2 lá. Mas agora que eu eliminei um deles, ou escolho essa primeira opção A e deixo em balanço, ou escolho a opção B e faço essa viga idêntica à anterior, apenas com uma carga pontual a mais, pela essa viga que passa aqui do lado externo, a escada. Então, poderia ter essa escolha, e é claro, como no nosso exercício vou escolher apenas uma para a gente prosseguir, acabei escolhendo essa opção B. Então, trabalhando com essa opção B, coloca-se todas as cotas, né, de eixo a eixo. Então, eu tenho um vão aqui de 390 para fazer 2 painéis de laje, um vão de 470 aqui, que é a largura desse painel 4,6, porém não é a menor das dimensões, né? As outras dimensões é 1,60 e 3,95. E aqui eu tenho um painel de 3,90 por 4,40 e 3,90 por 5,55. Então, eu tenho todas as minhas medidas para eu dar continuidade. Lembrando que eu tenho minhas vigas já pré-posicionadas, meus pilares pré-posicionados e minhas lajes também. Então, fazendo o pré-dimensionamento das vigas, lajes e pilares, utilizando as fórmulas que eu mencionei anteriormente, nós podemos já iniciar. Só vale ressaltar o que eu já comentei, né, que o pré-dimensionamento ele orienta o desenho das estruturas no projeto arquitetônico. Entretanto, essas dimensões que nós vamos encontrar no pré-dimensionamento, né, no projeto de arquitetura, eles devem ser verificados de acordo com o método e os procedimentos de cálculo estrutural. Nada fez o pré-dimensionamento e garantiu que a estrutura vai ser dessa forma. Já vi projetos assim, onde a pessoa não quer fazer o cálculo da estrutura, não quer jogar no software ou fazer um cálculo à mão, faz apenas um pré-dimensionamento e aí passa isso para execução. Fala, ó, pode executar nessas dimensões e coloca a armadura mínima ali. Então, isso não é viável, é um pré-dimensionamento para justamente você ir para a próxima etapa, que é a parte de dimensionar, que nós iremos fazer ao longo do semestre. Então, iniciando com as vigas, temos ali, ó, vamos dimensionar algumas, né? Claro, não todas. Vamos dimensionar a viga 1, a viga 6 e a viga 7. Temos ali a viga 1, essa viga aqui. Viga 6 seria essa viga que é contínua. E a viga 7, uma outra viga contínua. Por que eu escolhi as 3? Porque a primeira é uma viga biapoiada, a segunda é contínua com 3 tramos, ou seja, vai ter o tramo externo, um tramo interno e um tramo externo de novo.
e a viga 7 tem apenas 2 tramos, logo os dois são, obviamente, externos. Né? Então, para entender essa questão de tramo interno e interno, é o seguinte, esse trecho aqui interno entre o pilar 10 e o pilar 11 é um tramo interno, porque ele tem continuidade para os dois lados. Agora, esse primeiro trecho que sai do pilar 9 ou o último trecho que chega ao pilar 12 são externos, né? Tramos externos, porque ele é o final, né? Ele não tem continuidade. Então, é essas 3 vigas que iremos pré-dimensionar. Então, começando com a viga 1, que é uma viga biapoiada e tem 3,90 de comprimento de eixo a eixo, por ser uma viga biapoiada, lá naqueles critérios de cálculo, a gente calcula L sobre 10. Então, eu pego 390 de comprimento eixo a eixo, dividido por 10, 39 de altura. Logo, eu vou padronizar uma altura ali, né, em múltiplos de 5, ficar mais fácil, uma altura de 40. Então, faria uma viga de 14 por 40, por exemplo. O 14, aí é um valor que você teria que determinar mais baseado na alvenaria do que propriamente na necessidade. Lembrando que o mínimo é 12 e aceita-se pela norma reduzir para 10 em alguns casos. Então, por exemplo, eu estou colocando 14 porque esse projeto está previsto para a utilização de tijolo deitado, bloco vazado, né? Deitado com 14 de largura, o que faz com que as vigas também possam ser de 14. Se for utilizado um bloco de 12 para vigas de 12, então poderia ser uma viga de 12 por 40. Então essa largura vai muito do método construtivo que eu também já comentei na nossa primeira aula. Agora a viga 7, essa viga 7, a viga com um tramo externo. Então, fomos para a viga 7, são 2 tramos considerados externos, já que só tem 2. Eu vou optar, obviamente, pelo maior dos dois, né? Tem 4,40 e 5,55, então eu opto por 5,55 e também divide por 10, já que tramos externos e vigas biapoiadas, eu utilizo essa fórmula de L sobre 10. Então, 5,55 dividido por 10 deu 55,5 de altura. Nesse caso, eu vou utilizar, por exemplo, a altura de 55. Aí vocês podem me perguntar, mas agora você arredondou para menos? Lembre-se que o que nós estamos fazendo é um pré-dimensionamento, não é o dimensionamento final. Então, quer dizer, deu 55,5. Então, eu vou testar, depois no dimensionamento no software, com 55. Meio só de diferença? Será que não passa? Se não passar, você vai aumentar para 60 para testar. Mas agora você pode testar de 55, né? Então, eu teria uma viga ali, seguindo aquela ideia que eu já comentei sobre a largura do bloco, vai ser tudo de 14, então 14 por 55. Lembrando que tem alguns pré-dimensionamentos que estipula que a largura tem que ser 1/3 no mínimo da altura. Aí você dividiria 55 por 3, daria até larguras maiores que 14. Aí ficaria complicado em locais onde você precisa esconder a viga na parede, na alvenaria. Então, depende mais do bloco do que propriamente de um pré-dimensionamento. E a viga 6, que tem tramos tanto externos quanto internos? Aí eu tenho o seguinte, ó, minha viga 6, ela tem o primeiro trecho 3,90 de eixo a eixo, o segundo 4,70 e o terceiro 3,90 de novo. Então, eu vou fazer 2 testes para pegar o maior. Então, eu vou testar aqui os externos com 3,90. Para externo, a gente sabe que tem que dividir por 10. Então, 3,90 dividido por 10, 39. Então, arredondo para 40. E no trecho interno, está tendo 4,70 de vão. Então, eu pego os 470 e, no caso, para tramos internos, posso dividir por 12. Então, ao dividir por 12, deu 39,2, que também está bem compatível, né? Também deu 40. Então, eu posso já pré-dimensionar essa viga para 14 por 40 de fora a fora. Agora, por acaso, se tivesse em um caso dado 40 e em outro dado 50, o que a gente iria fazer? Iria fazer a viga completa de 50, né? Eu não vou fazer uma viga de um tamanho, depois aumenta, depois diminui de novo. Isso é muito mais complicado, gera muito mais custo de mão de obra do que padronizar pelo que é necessário. E o que é necessário é aquele vão maior, necessitou-se, então você teve que fazer uma viga um pouco maior.
É claro que tem casos excepcionais. Por exemplo, você vai fazer uma viga onde ela tem todos os vãos de 3 metros e depois tem uma varanda com vão de 10 metros. Então, nesse vão de 10 metros vai ter uma altura muito maior do que as dos vãos de 3. Então, o ideal é você separar a viga. Ter a viga 1 da parte onde vai ser de 30 e depois a viga 2, onde vai ter a viga da varanda gourmet com um vão elevado e, é claro, com altura elevada. Agora, o pré-dimensionamento de lajes. Temos aqui o seguinte, ó, os nossos painéis, né? E analisando primeiro pelo método mais imediato, lajes 1 e 5, vamos fazer as duas, né? A laje 1 e 5 tem um vão de 3,90 por 4,40 e a laje 5, 3,90 por 5,55. Então, seguindo aquela regra do mais imediato, aquela regra mais básica, mais grosseira, você vai pegar, primeiro, saber se essa laje é um D ou 2D, então divide o maior vão pelo menor, 4,40 por 3,90 laje 1, ou 5,55 por 3,90 laje 2. Ambas são lajes 2D, né, porque deram um valor menor que 2, então são 2D. Por ser 2D, vai ter a altura em relação àquele LX sobre 50 e LX sobre 40. Lembrando que o LX é o menor vão. Então, as duas lajes vão ter os mesmos resultados, porque o menor vão das duas é 390. Então, vou dividir 3,90 por 50, 3,90 por 40 em ambos as duas lajes. Então, eu vou ter uma laje entre 8 e 10 centímetros. Como a gente está a favor de segurança e, como eu disse, muitos livros nem consideram esse L sobre 50, só o L sobre 40, então nós vamos pré-definir que essas lajes precisam de 10 centímetros. Mas é importante reforçar isso, por ser um método mais grosseiro, essas duas lajes são diferentes uma da outra, mas por serem 2D e os vãos menores serem idênticos, acabou dando o mesmo resultado quanto à espessura, à altura dessa laje. E se eu refazer esse cálculo pelo método de Libânio, será que eu tenho os mesmos resultados? Vamos identificar, já que o método de Libânio é um pouco mais completo. Olha lá, a fórmula, né, é 2,5 menos 0,1 vezes N, que multiplica L asterisco sobre 100, e depois eu somo essa altura útil com mais 3 centímetros, referentes ao comprimento e a metade do diâmetro das armaduras. O que é o L asterisco, né? É aquele menor valor entre o menor vão ou 70% do maior vão. Então, no nosso primeira laje, o N é a questão de quantas bordas engastadas eu tenho na minha laje. Então, voltando ali, a laje 1 tem uma borda engastada, já que aqui não tem, porque é uma escada, né? E aqui é um pedaço sem continuidade. E a laje 5 já tem esse engaste entre a laje 1 e 5 e entre a laje 4, 6 e 5. Então, aqui, esses dois pontos têm continuidade, então é engastado. Então, a laje 5 tem 2 engastes, 2 bordas engastadas, e a laje 1 tem apenas uma laje engastada, uma borda engastada. Então, nesse caso, olha lá, primeiro, o L asterisco ou é o menor vão, 390, ou é 70% do maior vão, que é 308. Como eu opto pelo menor entre os dois, obviamente eu vou usar o 308. Então, minha conta é 2,5 menos 0,1 vezes uma única borda engastada, vezes 70% dos 4,40, que deu 308, dividido por 100. Logo, deu uma altura útil de 7,4. Ao somar o comprimento e metade do diâmetro, que é 3 centímetros, temos ali 10,4. Como eu falei do pilar, você não precisa necessariamente arredondar para cima sempre, né? Então, é um pré-dimensionamento. Deu 10,1, 10,2, 10,3, 10,4. Pode, às vezes, arredondar para 10 para fazer o dimensionamento posteriormente e ver se realmente passa ou não. Se fosse um cálculo manual, eu já reforçaria ir para 11, porque tem chance de não passar com 10 e você perderia muita conta, né? Na mão é mais complicado. No software não, é só substituir o valor e processar novamente, muito simples. Então, vamos testar inicialmente com 10 centímetros. Agora, a laje 5, que no outro método mais grosseiro tinha o mesmo resultado,
Agora eu tenho 2,5 menos 0,1 vezes 2, porque são duas bordas engastadas. E agora eu vou pegar 389, por quê? O menor vão é 390? É, mas a outra regra é 70% do maior vão. 70 de 5,55 deu 3,89, 1 centímetro a menos só. Então eu vou usar o 3,89 dividido por 100. Já deu um valor de 8,9. Ao somar os 3, eu tenho 11,9, aproximadamente 12 centímetros. Então agora essa laje 5 é uma laje maior. Ela tem a tendência a ter a necessidade de ser uma laje com espessura maior. Logo, eu vou fazer o dimensionamento com 12 para ver qual o resultado que vai dar, se os 12 passa, se não passa. Mas esse novo pré-dimensionamento me gerou um resultado um pouco mais robusto. Então, se me perguntar qual o método que você utilizaria para fazer um pré-dimensionamento, esse do Libânio, eu gosto mais dele porque é mais completo, ele leva em consideração mais coisas. Mas se você está com pressa só para lançar lá um pré-dimensionamento ali por cima, eu acho que essas lajes vão dar 10 de largura, de espessura. Então faz um cálculo mais grosseiro, divide por 40 só, o menor vão. Eu já tenho uma noção básica de mais ou menos vai ser dali para mais, né? E o dimensionamento dos pilares? Vamos fazer por área de influência. Então, o que eu tenho que fazer? Passar linhas medianas aqui. Então, eu estou optando em calcular, por exemplo, o pilar 6, que é um pilar intermediário. Então, eu fiz uma linha na metade dos 3,90, tanto é que eu tenho 3,90 dividido por 2. E uma outra linha tracejada na metade dos 4,70. Eu tenho 4,70 sobre 2. Uma linha horizontal na metade dos 4,40 que eu tenho aqui, né? 4,40 sobre 2. E outra linha na metade dos 5,55 m, 5,55 sobre 2. Logo, essa área de influência do pilar 6 é uma área que tem 3,90 mais 4,70 dividido por 2, por 4,40 mais 5,55 dividido por 2. Isso me deu uma área de 21,39 metros quadrados de área de influência sobre o pilar 6 e, consequentemente, sobre o pilar 7, já que são simétricos. Então, usando o primeiro método lá, para calcular o pilar 6 e 7, eu vou adotar uma carga máxima de 12 kN por metro quadrado, lembrando que é aceito entre 8 e 12 kN, né, conforme eu já havia mencionado, e você calcula a carga característica, que é esse 12, né, entre 8 e 12, vezes a área de influência de 21 metros quadrados, que multiplica ali 3 pavimentos tipos que tem nesse projeto. Então, 3 mais a cobertura de 0,7. Então, 3,7 vezes 21 vezes 12, uma carga de quase 1.000 kN. E o que eu faço com essa carga? Eu vou prosseguir os cálculos com as outras fórmulas do método 1, né? Onde agora eu levo em consideração que é um pilar interno, um intermediário, onde tem um coeficiente alfa de 1,3. Vou usar um FCK de 25 MPa, ou seja, 2,5 kN por centímetros quadrados. E vou adotar uma largura aqui de 16 centímetros. Então, conforme aquela tabela da NBR 6118 sobre aquele coeficiente γN em relação a 16 centímetros, é um coeficiente de 1,15. E eu vou jogar nessa primeira fórmula onde a carga de projeto é 1,4, que é aquele coeficiente das ações, né, de majoração das ações de concreto, vezes 1,15, que é o coeficiente em referência à largura do pilar aqui, de 16 centímetros, 1,3, que é o coeficiente de majoração em relação à posição do pilar, que é um pilar interno, intermediário, e a carga que eu encontrei na fórmula anterior, que é a carga característica de quase 1.000 kN. Então, deu um valor aqui, já somando todos esses coeficientes de majoração, de praticamente 2.000. Então, dobrou o nosso valor, né? Então, tem quase 2.000 kN. E eu vou pegar esses quase 2.000 kN e dividir pela questão referente à resistência da tensão à compressão do nosso concreto. Então, eu tenho 0,85 vezes o FCK de 2,5 dividido pelo fator lá de majoração 1,4, mais o 0,84. Fazendo essa continha, eu tenho uma área de seção
de 843 centímetros quadrados. Se eu optei por uma largura inicial de 16, então 843 dividido por 16 vai dar 50 e alguma coisinha, arredondando ali para um múltiplo de 5 ou um valor bem próximo, eu teria 16 por 55, a dimensão desse meu pilar 6 e, consequentemente, o pilar 7, é claro. E esse pilar não foi um pilar parede, porque é uma coisa que você também tem que ficar atento. Se dividir os 55 por 16, deu menos que 5 vezes de diferença, então é um pilar normal. Se eu tiver um pilar onde o comprimento, a altura do pilar é mais de 5 vezes a sua largura, a sua base, então é considerado como um pilar parede. Então, em alguns casos a gente utiliza o pilar parede, mas devemos evitar em outras situações. Aqui temos o mesmo cálculo, né, lá, o mesmo pilar 6 e 7, porém com o segundo método de cálculo, que é aquela forma direta, 30 alfa vezes a de fluência, N mais 0,7, dividido por FCK, mais 0,01, 69,2 menos FCK. Então, substituindo lá o 1,3 como valor do meu alfa, por ser um pilar intermediário, a mesma área de influência não muda, não tem nada a ver com o método, né? A área de influência é necessário ser calculado pelas medianas aqui. Então, os mesmos 21,39, o mesmo pé direito, né, de 3 metros, pé direito não, quantidade de pavimentos, tipo, né? São 3 pavimentos tipos, mais a cobertura de 0,7. E aqui embaixo, o FCK de 2,5, substituindo na fórmula. E aí a área já foi uma área de 974, um pouco maior. Dividindo pela largura de 16, que foi pré-definido, me deu um pilar de 16 por 60. Então, em um método deu 16 por 55, em outro método 16 por 60. Só para vocês entenderem que o pré-dimensionamento não é o cálculo final. Então, existem vários tipos de pré-dimensionamento e cada um, é claro, vai dar um valor um pouco diferente. Foram criados por autores diferentes que teve a convicção de trabalhar os diferentes fatores externos que influenciam no tamanho de um pilar. Então, eu tive duas respostas diferentes. Ao optar por um dos métodos, você vai optar por trabalhar o projeto ou 16 por 60 ou 16 por 55, para aí sim dimensioná-lo e visualizar se ele vai passar ou não no nosso cálculo. E a esbeltez, né? Tem que levar em consideração isso para ver se o meu pilar ele tem algum problema, se ele é esbelto ou não. Então, se eu considero que o pé direito desse prédio em questão tem 3,30 m, do centro de uma viga até o centro da viga do pavimento superior, então eu vou pegar esses 3,30, 330 centímetros, dividir por 0,288 vezes a largura do pilar, né, que foi escolhido como 16 por 60 ou 16 por 55. Então, esse 16 estaria aqui embaixo. Deu um valor menor que 90, 75. Então, é um pilar com esbeltez média, um pilar médio. Então, tá excelente. As dimensões são dimensões ali aceitáveis para análise de flambagem. Então, várias decisões devem ser tomadas, né, no nosso cálculo de pré-dimensionamento. Então, pré-dimensionamento ele nos dá apenas um norte para a gente seguir. Então, para que o processo de dimensionamento possa ser facilitado, a gente faz esse processo de norteamento das nossas ações. Porém, não deve limitar o resultado a exatamente os valores absolutos dos nossos pré-dimensionamentos. E eu já fiz por mais de um método justamente para mostrar isso, que a laje feita por 2 métodos diferentes e o pilar feito por 2 métodos diferentes tiveram resultados próximos, mas também diferentes. Então, é só um pré-dimensionamento. Eu não posso considerar como uma dimensão absoluta sem possibilidade de alteração, certo? Então, era isso que eu tinha que passar para vocês. Obrigado e até a nossa próxima.